vocês? Estamos aqui mais uma vez, porque não podemos perder nosso pique, né? Nossos estudos têm que permanecer em dia. Então, nós estamos aqui para dar continuidade. Olha só, gente, na última aula, eu me lembro que eu terminei falando de misturas de solutos diferentes que não reagem entre si. Então, vamos recapitular aqui. Ó, primeiro nós falamos da diluição. Vimos que na diluição você tem uma solução apenas e que você vai adicionar água a ela, adicionar solvente. Falamos das misturas de mesmo soluto, que são processos onde você vai ter duas ou mais soluções vertendo para o mesmo recipiente, só que você vai observar lá no enunciado que em todas as soluções o soluto é o mesmo. E agora nós vamos falar de misturas de solutos diferentes. Nós temos as misturas de solutos diferentes que não reagem e as que reagem. Então, as que não reagem, eu lembro que eu comecei a explicar na outra aula, mas como foram nos minutos finais, eu vou dar uma repassada. Então, se eu te der aqui uma solução, vamos supor, de NaI e de, vamos colocar KCl. Vou te falar, ó, a molaridade dessa solução aqui é 1 mol por litro e o volume dela é 200 ml. A molaridade dessa outra solução aqui é 2 mol por litro e o volume dela é 100 ml. Certo? Então, na hora que eu jogar as duas para o mesmo recipiente, você sabe qual vai ser o volume final, 300. Eu preciso saber qual vai ser a molaridade final. Aí, nesse caso, você vai descobrir no enunciado que se trata de uma mistura onde os solutos não reagem. Por quê? Porque ele vai virar no enunciado para você e vai falar o seguinte: calcule a concentração final dos íons em solução. Quando ele falar isso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o NaI, quando você jogar ele na água, ele vai virar Na e menos. O KCl vai virar K mais, Cl menos. Quando você jogar as duas no mesmo recipiente, como os solutos não vão reagir um com o outro, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de íons na água, só que um não vai combinar com o outro. Por isso que lá no enunciado ele manda você calcular a concentração dos íons. Essa é a dica para você entender que são solutos que não reagem. Então, como que você vai fazer? Olha, você vai separar uma solução da outra. Como os solutos não estão fazendo diferença, o que vai fazer diferença aqui vai ser o volume de solvente. Na hora que você pegar uma solução e colocar junto com a outra, essa aqui que tinha 200 ml, ela vai ficar com 300. É como se ela estivesse sofrendo uma diluição, porque o soluto que está vindo junto, ele não está fazendo diferença. Então, você vai fingir que está fazendo uma diluição dos dois lados. Olha, tanto essa aqui, que era 200, está ficando com 300, quanto essa aqui, que era 100, está virando quanto agora? 300. Então, ela também está sofrendo uma diluição. Por isso que você vai jogar dos dois lados. Então, no início, você vai jogar para calcular. Desse lado aqui, eu vou calcular a concentração dos íons provenientes do NaI. Então, quer dizer, eu vou calcular a concentração do Na+ e do I-. Então, a molaridade inicial é 1. O volume inicial é 200. A molaridade final, eu não sei. O volume final, eu sei que vai ser 300. Então, a molaridade final vai ser o 200, que já está desse lado, e o 300, que passa dividindo. 2 dividido por 3 vai dar 0,67.
mol por litro. Essa molaridade que eu achei é do NaI. Só que o NaI, ele vai se quebrar. Ele vai quebrar em Na e I-. Lembra que ele te pediu a concentração dos íons? Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um, aqui eu tenho um. Então, se eu descobrir que a concentração desse aqui é 0,67, quer dizer que a desse aqui também é 0,67 e a desse aqui também é 0,67. Ah, Patrícia, vai ser sempre assim? Se você tiver um 2 aqui na frente, vai dobrar. Se você tiver um 3, vai triplicar. Se for tudo 1, vai ser tudo igual. Então, do mesmo jeito aqui, ó, vou fazer de novo. Qual que é a molaridade inicial? 2. Qual que é o volume inicial? 100. Molaridade final eu não sei. E o volume final vai ser 300. Vai dar a mesma coisa. 200 dividido por 300, ó. Mesma coisa de lá, 0,67. Essa molaridade é de quem? É do KCl, olha. Só que o KCl vai quebrar em K mais e Cl-. Ó, de novo, você tem 1, 1 e 1. Então, se eu descobrir que a molaridade desse aqui é 0,67, desse aqui também vai ser 0,67 e desse aqui também vai ser 0,67. Então, como que você coloca essa resolução? Ó, a concentração molar a gente representa pelo colchete. Então, você vai falar que a concentração molar do Na+, é 0,67 mol por litro. A concentração molar do I- é 0,67. A concentração molar do K+ é 0,67 mol por litro. E a concentração molar do Cl- é 0,67 mol por litro. Foi isso que ele te pediu, olha, a concentração dos íons. Nesse caso aqui específico, foi tudo igual, mas não tem que ser não, tá, gente? Vou te dar um exemplo diferente para que você veja que eles podem ter valores completamente diferentes um do outro. E isso é uma dúvida que o pessoal tem. Eles acham que tem que dar tudo igual, e não tem. Vamos fazer uma outra situação, olha. Vou colocar aqui agora uma solução de MgCl2, cloreto de magnésio. E uma solução de NaCl, cloreto de sódio. Vou te falar que a molaridade desse aqui é 0,5. O volume dele é 100 ml. Tá. A molaridade desse aqui é 2 mol por litro. E o volume dele, 400 ml. Vou te perguntar a molaridade final dos íons. Beleza. Então, falou nos íons, você já sabe. Não reagem. Se não reagem, você vai fazer separado um e outro. Então, ó, MV, M', V'. Aqui é a mesma coisa. MV, M', V'. Nesse daqui eu vou usar esses dados. Nesse daqui eu vou usar esses dados. Então, a molaridade inicial 0,5, volume inicial 100. A molaridade final é que eu quero descobrir. E o volume final, 100 com 400, 500. Então, a molaridade final vai ficar meio vezes 100, 50. Dividido por 500. Cortou. 5 dividido por 50, 0,1 mol por litro. É a concentração de quem? Do MgCl2. E como que o MgCl2 quebra? Muito cuidado nessa hora. Você está vendo que tem um Mg e 2 Cls? Então, ó, o Mg, qual a carga dele? Ó, a carga dele que desceu para cá. O Mg2+, mais 2 Cl-. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 1 e 2. Se eu descobrir que a concentração desse aqui é 0,5, esse aqui que é 1 igual a ele também vai ser 0,5. E esse aqui que é 2 vai ser quanto? O dobro. 1 mol por litro.
Ok? Beleza. Agora, vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Molaridade inicial 2, volume inicial 400. Molaridade final eu não sei, e o volume final 500. Então, a molaridade final vai ficar 800 dividido por 500. Cortou, 8 dividido por 5 dá 1, 1,6. 1,6 mol por litro. Essa molaridade é molaridade de quem? É a molaridade do NaCl. Olha só. O NaCl, quando quebra, vira Na mais, Cl menos. Então, aqui é 1, 1 e 1. Beleza. Então, se esse aqui é 1,6, esse aqui também é 1,6, esse aqui também é 1,6. Agora eu vou escrever. Quais são os íons que se formaram? Presta atenção. Formou o Mg2+, formou o cloreto, que é o Cl-, formou o Na+, e você viu que formou o cloreto de novo? Será que o cloreto formado pela quebra do NaCl é diferente do cloreto formado pela quebra do MgCl2? Não, é tudo cloreto, não é? Então, na hora de você fazer a concentração, você vai juntar as duas concentrações. Então, você vai me falar, ó, que a concentração do Mg2+, vale 0,5 mol por litro. A concentração do Cl-, eu vou juntar o 1 com 1,6. Vou somar 2,6 mol por litro. E a concentração do Na+, 1,6 mol por litro. Tá vendo esse caso? Então, nesse caso, nós temos 3 íons com concentrações diferentes. Lembra que se o íon repetir, você vai pegar o resultado final e somar. Porque é o mesmo íon. Então, não tem por que você dar duas respostas separadas. Ok? Então, essa, gente, é a mistura de solutos diferentes que não reagem entre si. E como que seria, então, a mistura de solutos diferentes que reagem entre si? Nesse caso, que reagem, a gente está falando de especificamente de titulação. Então, veja bem, o que significa titular? É diferente de título. Título era uma concentração que era dada em porcentagem, que nós vimos lá no início. Titular significa acrescentar gota a gota. Então, primeira coisa, para começar uma titulação, você precisa de equipamento. Então, os equipamentos imprescindíveis a uma titulação são 2. Desenho não é o meu forte, tá? Por favor, não reparem. A bureta, que é um caninho de vidro com uma torneirinha do lado, e um Erlenmeyer. O Erlenmeyer é um copo de vidro, só que ele tem um pescocinho afunilado. Por quê? Porque você vai precisar agitar o seu líquido para não permitir que o seu líquido salte para fora do copo, tá? Então, nesse caso, gente, nós vamos usar a titulação para as reações de neutralização. Quando você tem um ácido, uma base, ou quando você tem um sal ácido com uma base, ou um sal básico com um ácido, e vice-versa. Quando você titula, então vamos dar um exemplo para vocês poderem entender. Eu vou colocar, por exemplo, aqui no Erlenmeyer, eu vou colocar uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. Você lembra que ele é base porque ele termina com OH, certo? Aí eu vou olhar no rótulo do vidro lá. No rótulo do vidro está falando que a molaridade dele é 5 mol por litro. Eu vou pegar dele um volume de 50 ml e colocar aqui dentro. Beleza? Então, é uma soluçãozinha transparente que eu vou colocar ali. Na bureta, eu vou encher a bureta com ácido clorídrico. É na boca. Geralmente, as buretas têm 50 ml, mas tem bureta maior e menor. 50 ml. Aí, eu olhei no rótulo
A molaridade dele lá no rótulo está escrito que são 2 mol por litro. Eu não sei quanto dele que eu vou gastar para neutralizar essa quantidade de base. É isso que eu quero descobrir. Então, olha só. Primeira coisa que você vai fazer. Colocou a base aqui dentro, você tem que colocar um indicador. Lembra quem são os indicadores ácido-base? Indicadores ácido-base são substâncias que ficam de uma cor se o meio for ácido e de outra cor se o meio for básico. Então, vou, por exemplo, colocar a fenolftaleína, que é um indicador muito famoso. Você lembra que a fenolftaleína, no meio ácido, ela fica transparente. E no meio básico, ela fica rosa. Então, na hora que você colocar a fenolftaleína aqui, ó, aqui dentro não é uma base? Ela vai ficar rosinha. Finge que isso aqui é rosa. É vermelho, mas você finge que é rosa. Vai ficar rosa. Isso tudo aqui vai ficar rosa. Beleza, já era de se esperar. Mas o que então que eu estou esperando? Na hora que eu abrir a torneirinha aqui, eu vou colocar o ácido e eu vou abrir a torneirinha. Olha só, minha mão vai ficar uma embaixo, agitando a solução da base. E a de cima vai ficar controlando a torneirinha. Então, na hora que cair a primeira gotinha, você vai perceber que aonde ela cair, vai ficar transparente. Só que na hora que você agita, a quantidade de base é maior do que a quantidade de ácido. Então, o transparente some e o rosa volta. E assim vai, você vai deixando cair gota a gota, você vai agitando a solução básica. Você vai ver que esse rosa, com o tempo, ele vai clareando. Ele vai clareando para dizer que a solução está menos básica, está menos básica. O pH dela está caindo. Você lembra que o pH de 7 até 14 ele é básico, então ele vai caindo. Até que vai chegar um instante que vai cair uma gotinha, a solução vai ficar transparente, você vai agitar e o rosa não vai voltar. Ela vai continuar transparente. Então, nesse ponto, a gente diz que ocorreu a viragem, tá? É o ponto de equivalência. A solução deixou de ser básica e passou a ser ácida. Então, nesse ponto aí, ocorreu a neutralização. Aí, depois que eu determinei, não, foi nesse ponto. Aí eu vou lá e olho na bureta. Quantos ml que eu gastei? Aí eu vou descobrir este volume. Só, gente, que isso aqui é igual ferver leite. Você já viu como que a gente ferve leite? Você ferve leite, você bota o leite para ferver, pelo menos comigo é assim. Você põe o leite para ferver, aí você fica lá do lado, esperando ele ferver. Tá esperando ele ferver. Na hora que alguém te chama para perguntar alguma coisa, você olha para o lado, quando você olhou de novo, pronto. Ferveu e tornou. Isso aqui é desse jeito também. Se você perdeu o ponto, passou do ponto, já era. Então, a gente faz antes de fazer na prática, você faz na teoria, o cálculo. Então, ó, é uma neutralização. Então, a equivalência vai acontecer quando o número de mols do ácido for igual ao número de mols da base. Para você saber se isso é verdade, você vai fazer a reação aqui, ó. HCl mais NaOH. Todo mundo sabe fazer essa reação aqui, ó. Ácido mais base. Primeira coisa que você tem que fazer. Lembra, a gente falou isso no início do ano. Igualar o número de H do ácido com o número de OH da base. Ó, aqui já está igual. 1H do ácido, 1OH da base. Então, beleza, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, juntou positivo com negativo, tirou uma água. Mais positivo com negativo, NaCl. Para que eu fiz essa reação? Para eu descobrir que a proporção entre ácido e base é 1 para 1. Então, quer dizer que a neutralização vai acontecer quando o número de mols do ácido for igual ao número de mols da base. Lembra daquela fórmula da molaridade que falava que era N1 sobre V? Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente calcula o número de mols? Olha, a gente pode calcular através dessa fórmula. O número de mols é a molaridade vezes o volume. Então, o número de mols do ácido vai ser a molaridade do ácido vezes
o volume do ácido. O número de mols da base vai ser a molaridade da base vezes o volume da base. Aí você vai falar, ué, Patrícia, a mesma fórmula da diluição, MV igual a MV, a fórmula é parecida, mas o jeito de você fazer é diferente. Por quê? Porque lá na diluição você tinha uma solução só. Aqui não. Aqui você tem duas soluções. Lá na diluição, você lembra que o igual, ele funcionava como separando o antes do depois. Aqui não, aqui você tem ácido de um lado, base do outro. Então, ó, a molaridade do ácido vale quanto? 2. O volume do ácido eu não sei. A molaridade da base vale quanto? 5. E o volume da base vale quanto? 50. Então, o volume do ácido vai ser 250 dividido por 2, 125 ml. Então, eu fiz esse cálculo para saber mais ou menos quantos ml que eu vou gastar. Deveria ser 125 certinho, mas a gente sabe que na prática existe um desvio, existe uma quantidade aí que pode variar. Então, o que acontece? Na hora que eu for fazer aqui na prática, eu vou deixar descer a torneirinha e vou mexendo, vou mexendo, vou mexendo. Desceu 50, desceu mais 50, deu 100. Na hora que descer 115, aí os últimos 10 eu vou devagarinho. Porque pode ser que varie para mais ou varie para menos. E aí eu vou com mais atenção e com mais calma. Tá bem? Agora eu vou fazer um exemplo de diferente, de quando essa quantidade, esse número de mols aqui, for diferente de um para o outro. Como que vai acontecer? Então, vocês vão prestar atenção, ó. Vou trocar aqui agora. Vamos ver se as dúvidas vão aparecer. Agora, eu vou colocar o ácido embaixo. Vou colocar o mesmo HCl embaixo. A molaridade dele agora vai ser 1 mol por litro e o volume 20 ml. E agora eu vou colocar a minha base aqui. Vou colocar o CaOH2. A molaridade dela, 0,5. E o volume dela eu não sei. O volume da bureta é sempre o que você está tentando calcular. Então, a primeira coisa a fazer é juntar o ácido com a base. CaOH2. Então, olha a situação. Quantos H's que eu tenho no ácido? 1. Quantos OH? 2. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui para poder igualar. Certo? Então, eu já vi que a proporção do ácido para a base é diferente. Olha só. Eu tenho o dobro do ácido em relação à base. Então, o número de mols do ácido não é igual ao número de mols da base. O número de mols do ácido é o dobro. Então, o número de mols do ácido é 2 vezes o número de mols da base. Certo? Então, quando o 2 está junto com o ácido aqui, ele vem e fica junto com a base aqui. Para você ler desse jeito, ó. O número de mols do ácido é 2 vezes o número de mols da base. E aí, você vai aplicar a mesma fórmula. Como que eu calculo? Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a 2 vezes a molaridade da base vezes o volume da base. Deixa o 2 lá. Então, a molaridade do ácido é 1, o ácido é esse. O volume do ácido é 20. 2 vezes a molaridade da base, 0,5. O volume da base eu vou descobrir. 20 é igual a 0,5 vezes 2, 1. Então, o volume da base vai dar 20 ml. Então, eu vou titular devagarinho, porque eu sei que a viragem vai ocorrer em torno do 20 ml. Se não for em cima dele, vai ser um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, porque o desvio acontece mais ou menos ali. Tá? Existe também, gente, aquela fórmula do número de mols, que é a massa dividido pelo mol da tabela. Também é possível calcular o número de mols desse jeito. Então, vamos supor que ele não tenha te dado a molaridade e o volume do ácido. Ele te deu a massa. Se ele te der a massa,
falou a fórmula, você também consegue calcular o número de mols com a massa. No próximo horário, a gente vai fazer um desse, tá? Que agora não dá tempo mais. Eu vou fazer um desse e a gente vai fazer algumas outras atividades para poder fixar melhor essa parte do conteúdo, combinado? Então, ó, beijo grande, até o próximo horário para vocês.